Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nexus Ambiental, podcast sobre tecnologia e inovação no setor ambiental. Hoje eu estou com um convidado muito especial, o Rafael Ávila, que é consultor, palestrante e CEO, cofundador do Sustentabilidade Agora. É um prazer te ter aqui com a gente, Rafael. Obrigado, Henrique. Boa. E para quem não te conhece ainda, já começa se apresentando. Valeu. Bom, sou Rafael Ávila, CEO do Sustentabilidade Agora, atuo como conselheiro do Instituto Brasileiro de ESG e do Instituto Mar Adentro, que fica aqui no Rio de Janeiro, e atuo com consultoria, atuo como professor, né, como você falou, como palestrante, há mais de 15 anos para práticas de estratégia, gestão e sustentabilidade. Uma pausa no conteúdo para a gente agradecer o nosso patrocinador, Ambiental Pro Consulting, que é a unidade de negócios, é o braço de negócios da Ambiental Pro. Então, se você precisar de qualquer serviço na parte de geotecnologia, né, geoprocessamento, sensoriamento remoto, montagem de WebGIS, gerenciamento de banco de dados, tanto geográfico como não geográfico, conta com a gente vai deixar o QR Code aqui. Vamos para cima. Valeu, vamos voltar para o conteúdo. Pô, que honra te ter aqui com a gente, né? O Rafael é um profissional muito renomado, né, no setor de sustentabilidade, então é um prazer conversar, né, trocar essa ideia, aproximar também, seja dos estudantes, dos profissionais que já trabalham ou querem trabalhar com sustentabilidade. Conta um pouquinho da sua atuação atualmente, o que você tem feito no dia a dia, qual a atuação da sua empresa? Legal. Sustentabilidade agora tem 3 pilares de atuação principais, né? De um lado, a gente tem produtos digitais que, para tornar assim muito simples, são planilhas voltadas para práticas de sustentabilidade. Então, se você tem uma empresa e talvez você não tenha tanto dinheiro para investir em uma consultoria, alguma coisa assim, a gente tem ferramentas práticas, fáceis de se usar. Você não precisa nem saber usar Excel, nem saber alguma coisa muito específica de sustentabilidade, porque a gente entrega uma estrutura pronta para uso. Um exemplo, uma planilha de diagnóstico ESG, baseado, inclusive, na ABNT PR 2030, que a gente pode falar mais daqui a pouco. Mas ela já vem pronta, você preenche e ela te dá um resultado, um diagnóstico pronto no final. Um segundo pilar é a consultoria, como você falou. Então, para empresas que precisam de um apoio mais próximo, de um acompanhamento, a gente tem esse papel e aí a gente faz consultoria mais voltada para a estratégia, que vai desde o diagnóstico também até o relatório de sustentabilidade, passando por indicadores, controle, gestão, enfim, coisas do tipo. E para fechar, a gente tem a parte educacional, que envolve workshops, cursos online, palestras e coisas do tipo. Então, Boa, são fantástico. os 3 pilares. E o interessante, assim, quando você falou dos produtos digitais ali, acho que muito do senso comum, quando fala em ESG, já pensa logo em grandes empresas, né? Em multinacionais, por exemplo. Mas não, dá para a gente trabalhar com práticas ESG também em empresas pequenas? Perfeito, Henrique. Dá muito. Eu acho que assim, ainda não é amplamente utilizado, visto como, enfim, o que pode ser, mas deveria. Porque não é só para a grande empresa. Obviamente, a grande empresa ela tem mais verba, ela tem mais dinheiro para investir, mas eu gosto muito de ter uma visão de que tanto pequenas, médias empresas podem e devem seguir também com práticas de sustentabilidade. Esse braço de produtos digitais é justamente para isso, para ter uma democratização da implementação dessas estratégias nas empresas. Boa. E aí, vamos tentar entrar um pouquinho mais na parte prática desses produtos digitais. Assim, você consegue dar um exemplo de uma empresa que poderia aplicar esse tipo de planilha, esse tipo de cálculo? Assim? Qualquer empresa, vou dar exemplo de empresas que já contrataram a gente. Ao longo do ano passado, foram mais de 150 clientes no Brasil inteiro que utilizaram as soluções, né, do Sustentabilidade Agora. Então, vamos falar uma indústria de plástico, tem uma rede de ESG nessa indústria de plástico, e ela precisa entender, enfim, como é que está o retrato atual da organização dela. Vamos falar de práticas ESG, né? Em relação às práticas ambientais, sociais e de governança. Ela abre a planilha tem 210 itens de avaliação, então para cada um ela vai dar um grau de importância e vai avaliar se ela está fazendo mal feito, se ela só está fazendo, se está fazendo bem feito ou se não faz nada. Isso vai gerando, conforme ela vai preenchendo, um score ESG para cada um desses tópicos, né? Então, a gente utiliza a PR 2030 como base, que para quem não conhece, vale a pena conhecer, é a prática recomendada 2030 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela divide, né, essa estrutura do E, do S e do G em 14 temas, subdivide em 42 critérios, e aí, para cada um desses 42 critérios, a gente faz 5 perguntas de avaliação. E aí, com as respostas, vai se gerando esse dashboard, esse resultado de como a organização está.
Depois disso, ela vai fazer uma análise do retrato e vai fazer o que a gente chama de ESG Roadmaps, né? Que basicamente é um planejamento para a sustentabilidade, que vão ter as oportunidades ligadas ao que ela está pontuando mal. Então, essa é a ideia de uma planilha que a gente tem. Hoje são mais de 20, e aí a gente, enfim, tem planilhas para vários desafios diferentes. Só para especificar um pouco mais, diagnóstico é para quem está num estágio inicial. Uma outra planilha para quem quer um direcionamento estratégico é uma planilha de matriz de materialidade, que é também um assunto super em alta assim, para todas as organizações que querem trabalhar com sustentabilidade. Mas tem outras, inclusive, mais específicas e mais avançadas. Se a sua empresa quer fazer um relatório de sustentabilidade, a gente desenvolveu uma planilha de auditoria de relatórios de sustentabilidade baseada no GRI, que é a norma e padrão mais utilizado mundialmente hoje. E aí, como eu falei, né, são mais de 20, não vamos entrar em todos eles, claro. Mas tem bastante coisa para os mais diferentes desafios em relação à sustentabilidade. E normalmente quem busca vocês são, às vezes, os diretores, o CEO, que já está com uma relação ali com o investidor, ou é tipo o setor de meio ambiente? Varia muito, assim. A verdade, Henrique, é que, cara, chega o head de sustentabilidade para conversar com a gente. Também chegam vários consultores, né, de sustentabilidade, de práticas ESG, que precisam de um auxílio mais prático para implementar a consultoria deles. Então, só para você ter uma ideia, hoje 60% dos nossos clientes são empresas de serviço, em grande parte consultorias. Os outros 40% se subdividem em empresas do setor elétrico, governo, empresas de educação, varejo, aí a gente vai tendo uma divisão um pouquinho maior. E aí a gente tem tanto o gestor que já acha a gente, mas muitas vezes quem encontra a gente também é o analista, é uma pessoa que está procurando resolver um problema da área dela específico e encontra, e aí acaba adquirindo a planilha, implementando, e aí é muito legal, porque muitas vezes isso acaba crescendo dentro da empresa. Só para dar um exemplo, um analista de compliance de uma empresa de Recife encontrou a gente, buscando alguma solução para a gestão de riscos de sustentabilidade. Por conta desse primeiro contato, isso acabou escalando para uma conversa com o gestor da área dele dentro da empresa, e a gente está lá fazendo consultoria, auxiliando em várias questões importantes, né, voltadas para a sustentabilidade. Então, acaba variando. E aí, pensando nessa parte de prospecção de cliente, quando você fala, um analista, por exemplo, me encontrou. Como é que o pessoal te encontra? Vocês produzem muito conteúdo? Como é que vocês fazem essa prospecção de cliente? Tocou no ponto certo. Conteúdo, assim, a gente faz muito pouca prospecção ativa mesmo, né? Ir atrás de cliente, buscar, a gente cria muito conteúdo. Então, vou dar alguns exemplos de conteúdos nossos que você acha facilmente assim na internet. Se você procurar pela ABNT PR 2030, que eu acabei de citar, né, no Google, a gente deve estar em primeiro ou em segundo na lista, né, porque a gente criou um conteúdo muito legal sobre o assunto, resumindo essa prática recomendada da ABNT. Além dos conteúdos escritos, né, para blog, a gente faz alguns vídeos mais explicativos, técnicos sobre as planilhas. Tem algumas pessoas que acham a gente por esses vídeos também. E, para fechar, um dos canais que eu mais utilizo e hoje tem me gerado mais leads, mais conversas positivas e legais, é o LinkedIn. Inclusive, te convido a me seguir por lá. Em algum lugar aqui do vídeo, dos comentários, vai ter o canal, mas é Rafael Ávila, né? Se você procurar é fácil de achar. E lá já são, acho que mais de 20 mil seguidores ou algo próximo disso hoje. E acaba gerando, né, muitas conversas legais, porque a tendência do que a gente faz para o LinkedIn é gerar valor para as empresas relacionadas à sustentabilidade. Então, nossa primeira premissa é: o conteúdo que a gente vai criar vai gerar valor para você que está me seguindo, né? E a partir daí, quando você sente que você está, de fato, agregando valor para o teu dia a dia, muitas vezes, quando você tem um desafio, você fala, vou falar com o Rafael, porque acho que é uma coisa legal, pode me ajudar aqui. E isso tem sido bem bacana, assim, tem surgido bastantes contatos e clientes vindo do LinkedIn. Reciprocidade, né? Já está sendo ajudado de alguma forma e você sempre vai querer retribuir. Inclusive, quando a gente estava buscando, né, aqui nossa temática do podcast, a gente fala muito de tecnologia, inovação, e a gente estava até conversando aqui em off, né? Eu foco muito em geotecnologias, a parte de geoprocessamento, sensoriamento remoto, mas, cara, o setor ambiental é muito, né, multidisciplinar, assim. Então, eu falei, não, vamos trazer profissionais de outras áreas. Aí já trouxemos pessoas de saúde e segurança. E eu falei, não, vamos trazer de sustentabilidade também, de ESG. E aí foi aí que eu te conheci, né? Foi até uma indicação de uma pessoa que trabalha com a gente. Ela falou, não, olha só, Rafael, eu fui ver o LinkedIn e falei, caramba, o conteúdo dele é bom mesmo, né? Então faz diferença nesse tipo de abordagem, assim. Sem dúvida. E eu acho que, assim, para quem está vendo a gente, né, cara, se você está com a sua empresa, não importa em qual setor, se você não está investindo alguma coisa do seu tempo, do seu dinheiro em criação de conteúdo, a minha visão é que você está fazendo errado. Porque, cara,
pode abrir muitas portas e, principalmente, né, você entender, obviamente, qual é a característica principal do seu negócio. Às vezes pode ser o LinkedIn, às vezes pode ser o Instagram, às vezes pode ser YouTube, pode ser criação de um blog, podem ser todos eles juntos, se você tiver o tempo ou o dinheiro para investir, né? Mas isso ajuda muito. Eu estava até batendo papo com outro convidado e tem muita gente que pensa, mas eu vou ter que botar a cara na internet, vou virar blogueiro. E não é isso, né? Eu falo, sempre recomendo. Faz o que você vai se sentir bem. Se você não se sente bem pegando câmera, gravando vídeo, fazendo rios, não precisa, né? Então, você se sente bem escrevendo? Beleza, começa a escrever, só faz o que você sinta bem, que aí você vai conseguir ter uma consistência maior, né? Porque senão você acaba largando, assim. Perfeito. E você falou um outro ponto que é essencial, consistência. Não adianta nada tu criar 3 posts hoje, deixar 5 meses sem fazer nada, e daqui a 5 meses você cria mais alguma coisa. Não vai te dar resultado. Se você faz com consistência, aí é legal. Obviamente que a consistência varia de pessoa para pessoa, empresa para empresa. Você pode criar conteúdo uma vez por semana, 5 vezes por semana, uma vez por mês. Mas, assim, você tem que ter, acho que, uma periodicidade bem definida para que você consiga ter resultados ao longo do tempo, e é resultado de médio e longo prazo. Não é uma coisa que você vai conseguir em 1 mês, 1 semana, já ter um resultado que vai te ajudar e você vai falar, não, legal, isso deu certo. Mas se você faz isso consistentemente ao longo do tempo, consequentemente, na minha visão, você vai ter resultados positivos, se estiver fazendo bem feito, obviamente. Porque o que eu falo também, não adianta você ter muito conhecimento, fez um MBA, fez um doutorado, só que você fica guardando esse conhecimento para você, né? Começa a ajudar outras pessoas, começa a mostrar isso para o mundo, que aí você vai ser convidado, né? Para participar de palestra, para dar treinamentos, para dar algum tipo de consultoria. Eu até falo para os alunos, a gente tem, por exemplo, os treinamentos de geoprocessamento. Aí eles vão lá montando os mapas, só que muitos deles vão deixando esses mapas guardados ali no computador. Então ninguém sabe que ele fez aquilo. Ele sim, é bom para ele, porque ele está tendo mais conhecimento, está ficando mais seguro, né, para fazer os projetos, os serviços. Só que por que você não compila isso num portfólio, já publica esse portfólio no LinkedIn, né? Começa a mostrar para o mundo do que você é capaz de realizar, né? É isso. Eu concordo em gênero, número e grau. Assim, se você tem conteúdo para mostrar para o mundo que tenha valor, assim, precisa ter valor, né? Assim, se mostrar uma coisa tosca que não ajuda ninguém, você está fazendo um desserviço para a sociedade. Ou que esteja errado, porque tem muita coisa que você vai ver e fala, nossa senhora. É isso. Mas assim, se você conhece do que você está falando, se você gosta do que você está falando, você pode divulgar isso, aí você está gerando valor para as outras pessoas. E a partir do momento que você gera valor para as outras pessoas, foi o que você falou, existe a questão da reciprocidade, existe a questão da valorização, você começa a criar autoridade para a tua marca, seja a tua empresa ou o seu nome mesmo, né? E isso tudo vai te gerando oportunidades. Uma delas, estamos aqui conversando por conta disso. E pessoas se conectam com pessoas também, né? Mesmo que você tenha dono de uma empresa, você, às vezes, botando a cara ali, a pessoa fala, olha quem está por trás, não é a pessoa que está se escondendo, é a cara que quer mostrar quem ele é, que aí, às vezes, mostra o que ele faz no dia a dia, vê que é um trabalho sério, um trabalho de qualidade, mostra ali, né, alguns contatos com o cliente, alguns projetos que ele está tocando, então é importante. Aí, entrando agora nessa temática mais do podcast, de inovação, tecnologia, a gente está vendo muito, isso foi até uma pergunta que eu recebi no seguidor, a gente fala muito de inteligência artificial, e aí uma seguidora falou, mas eu vi que cada pergunta que você faz no chat GPT consome tantos litros de água, e acabou, né, tem essa polêmica. Como é que você vê essa polêmica também na questão da sustentabilidade, ligado ao ESG? Muito legal a pergunta, Henrique, e assim, hoje em dia, o que a gente precisa entender como mundo é que o mundo é finito, né? Então, eu acho que a gente tem um problema de concepção ainda do capitalismo, que é todo mundo acredita que dá para crescer infinitamente sem parar e está tudo certo. Não está tudo certo. Se isso acontecer com todas as empresas, o mundo acaba uma hora, a gente está caminhando bem para ele, né? As mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos estão aí para mostrar isso para a gente. Existe uma outra discussão que é como as coisas acontecem. Eu não estou aqui para falar, então vamos acabar com tecnologia, vamos acabar com a inteligência artificial, porque elas consomem, né, elas emitem em suas produções e atividades gases de efeito estufa. No caso específico da inteligência artificial, é até engraçado, porque você tem notícias, por exemplo, do Google, que aumentou em quase 50% as suas emissões de gases de efeito estufa, né, por conta da inteligência artificial. E conforme isso for crescendo, gera vamos falar assim, de um impulso contrário ao que a maior parte das organizações estão falando hoje, que é de descarbonização. Então você precisa tentar, e aí a minha dica, assim, eu não acho que tem uma solução fácil, não é aquela coisa que você dá uma dica e está tudo resolvido, mas você tem que tentar encontrar um equilíbrio entre o crescimento,
que é necessário entre as novas tecnologias, entre o uso da inteligência artificial e pensar em tecnologias que ajudem nesse processo a ser o de menor emissão possível. Aí você pensa em coisas relacionadas à eletrificação, você pensa em coisas relacionadas ao uso de novas tecnologias ou novos combustíveis, né, que venham de fontes renováveis, não de fontes fósseis. E aí você tem uma série de coisas, assim, é um universo gigantesco, né, que você pode entrar, mas que no final do dia, eu diria, não dá para frear os avanços tecnológicos, não dá para parar o futuro, dá para a gente fazer isso com mais consciência, com mais preocupação de como a coisa está sendo feita, na velocidade que ela está sendo feita. Eu acho que é um pouco da visão que eu tenho sobre o assunto. Até a própria tecnologia, ela vai, né, ajudar a melhorar a eficiência. Então, por exemplo, a gente gasta muita água na parte de inteligência artificial diretamente, né, na parte do resfriamento, né? Então, como é que a gente vai usar essa própria tecnologia para melhorar o consumo de água, né? Toda essa questão que a gente tem de problemática, né? De problemas climáticos. Então, melhora da eficiência é uma coisa que a gente pode falar. E tem coisas muito legais que você vai vendo acontecendo. Então, vou dar um exemplo agora, dois exemplos, né, nesse caminho do que você falou. Primeiro, relacionado às Olimpíadas. Então, eu não sei se você chegou a ver a notícia, mas durante as Olimpíadas, né, o data center lá principal das Olimpíadas, ele ficava conectado, de certa forma, ao parque aquático, para que todo o calor gerado fosse levado para esquentar, né, as piscinas e tal. Então, você tem algumas formas de trabalhar de maneira inteligente, e esse, obviamente, é um mega evento e tal, mas foi um exemplo bacana. E falando sobre novas tecnologias, né, como você disse, por exemplo, hoje eu vi esses dias uma notícia da Air France, que está investindo $1 bilhão, euros, sei lá, por ano, para renovar a sua frota, porque a frota nova de aviões, então as novas tecnologias, permitem redução de até 25% das emissões em voo, né, desses novos aviões, enquanto os antigos têm uma emissão maior. Você também tem, em paralelo, novos combustíveis, né? Então, para a aviação tem o SAF, que é o combustível, né, mais sustentável da aviação, né, na sigla em inglês, e você vai ter isso também, obviamente, para as frotas, né? A gente, vive num país onde a malha rodoviária é muito grande, você precisa pensar em todo o transporte de caminhão, em como você faz para ele usar biodiesel, em como você ter caminhões elétricos para curtas distâncias e coisas do tipo. Então, tudo isso vai, acho que, se somando. A tecnologia é essencial, né? Porque esse processo todo é inovação tecnológica na veia, e quanto mais a gente avança, melhor é o resultado em relação às emissões, mais uma vez, com os cuidados de não fazer, durante esse avanço, processos que piorem do lado de cá, tentar equilibrar. Não, perfeito, fantástica essa resposta, é bom ter essa visão, né? Não dá para querer ser 8 ou 80, né? Falar, se está gastando muito, a gente tem que travar 100%. Não, porque se a gente está travando, a gente está travando um ecossistema gigantesco de desenvolvimento, né? E vai ter país que vai travar, tem país que não vai travar, e aí você acaba, né, criando um distanciamento cada vez maior também. E eu sei que você está bem imerso, já falando, né, aproveitando que a gente está falando de inovação, você está bem imerso também nesse mundo de startup, né? Você mesmo já teve startup, certo? Sim. Já? Então conta um pouquinho dessa sua experiência e como é que essa experiência tornou quem você é hoje, né? Legal, boa. Explicando, né? Eu sou formado em turismo, em administração. Quando eu estava na administração, eu fiz parte da empresa Júnior, que foi uma experiência muito legal. E logo que eu estava saindo da empresa Júnior, eu fui convidado para trabalhar com consultoria de gestão de negócios, né, como um todo, na Luz. Na época, o nome da empresa era Luz Consultoria. Entrei para lá. Dentro da Luz, depois de alguns anos, a gente foi percebendo que só o mercado de consultoria para a gente não era, assim, vamos chamar de suficiente, e a gente foi buscando novas formas de atuar. E a principal forma de atuação foi criando uma startup na época de planilhas. E aí foi a primeira empresa, assim, pelo menos que eu conheço, de venda de planilhas. A gente meio que desbravou esse mercado no Brasil e no mundo até. A Luz, hoje, ela continua existindo, né? Eu vendi minha participação no final do ano passado, mas a Luz, ela... ao longo da história, atendeu mais de 60 mil clientes, continua atendendo, né, em mais de 100 países, né, vendendo planilhas. Hoje em dia, tem uma solução, né, de serviço de assinatura de planilhas muito voltada para práticas de gestão. Então, planilha de fluxo de caixa, de controle de vendas, de controle de estoque. E aí, essa foi a minha primeira experiência tocando uma startup mesmo. A gente fez todo o processo. Tivemos algumas outras startups spin-offs no meio da história, né? Então, eu acho que era lá para 2017, talvez, a gente criou a Clara, que era uma inteligência artificial voltada para ajudar
gestores, né? Enfim, pessoas com questões de gestão, mas na época eu acho que a gente estava um pouco à frente do tempo, ainda não estava falando sobre inteligência artificial assim, a gente teve alguma dificuldade, acabou que foi um projeto que não foi para frente, mas enfim, é um universo que me agrada muito, e quando a gente fala de startups, novas empresas para o mundo da sustentabilidade, né, tem muita coisa legal. Eu não canso de falar de uma startup, né, que é muito voltada para o setor de água, que é a O2Eco. Para quem quiser conhecer, cara, é uma solução sensacional para empresas que têm estação de tratamento de efluentes, se você precisa cuidar de lodo, se você precisa, enfim, cuidar da parte hídrica de alguma forma. É uma empresa muito legal, tocada pelo Luiz, que é um super parceiro, e, enfim, vale a pena conhecer, mas eles trabalham basicamente com tecnologias, né, sustentáveis, basicamente uma placa, vou chamar de parafina, não sei a parte técnica, mas que você bota na água e ela ajuda, né? Então, sem nenhum químico, a fazer com que aquele ambiente hídrico, pode ser uma lagoa, pode ser um lago, pode ser um rio, ou pode ser uma estação de tratamento de efluentes, que vou chamar das bactérias, enfim, dos micro-organismos que ajudam a consumir a matéria orgânica da água, que eles se desenvolvam mais rapidamente. Isso sempre de maneira leiga, tá? Eu não estou falando de maneira super específica, não, porque eu não sou conhecedor profundo, mas ajuda a fazer a despoluição. Então, é uma tecnologia voltada para a limpeza hídrica, vamos chamar dessa forma, que é muito legal. Vou falar mais duas, só para a gente ter dois caminhos também. Ainda na parte hídrica, uma solução que me agrada muito é da TID Sustentável, que basicamente atua entrando em empresas e fazendo com que essa empresa reduza o gasto de água que eles têm. E isso vem por meio de conscientização e de aparelhos, né, que eles possam instalar em torneiras, coisas do tipo. Também é bem bacana. E entrando num outro mercado, só para dar mais um exemplo, tem o mercado de carbono, né, que também é super interessante, tem assunto para caramba para a gente falar sobre ele, mas dentro dele a gente tem visto cada vez mais empresas trabalhando créditos de carbono. Então, tem uma que eu até fiz um painel recentemente num evento da AHK, que é a Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, sobre crédito de carbono, que é a Reflora. Então, a Reflora é uma startup voltada para esse mundo do mercado de carbono que trabalha gerando créditos de carbono, né? Então, ele tem grandes áreas florestais e tal. Mas a gente podia ficar a tarde inteira, porque vai ter startup de energia, vai ter startup que trabalha com resíduos. Obviamente que para cada desafio desse universo da sustentabilidade, você tem empresas novas surgindo com novas tecnologias ou novas metodologias, e são sempre muito legais de você, enfim, estar de olho, observar. Não, é fantástico porque conecta os nossos dois últimos assuntos, né? A tecnologia, ela diminui essa barreira de você empreender, né? Eu lembro que, por exemplo, meu pai começou sendo desenvolvedor, meu pai é de TI. Aí, na época dele, para programar, era furando cartão. Aí, eu, na faculdade, fiz C++. Hoje em dia, você pede lá para um chat GPT, já dá para dar um prompt e já te dá o código. Só vai fazendo alguns... Fico até emocionado. Vai fazendo alguns ajustes, assim, e você já consegue criando algumas soluções. Então, essa barreira inicial, né, antes de você precisar contratar um time muito grande, desenvolvedores muito específicos, hoje um profissional que é da área ambiental, ele pode ter uma ideia, e é muito mais fácil ele tentar fazer um MVP ali daquela ideia do que a gente tinha isso há 20 anos atrás, por exemplo, né? Sem dúvida nenhuma. E cada vez mais é isso. Você tem soluções com inteligência artificial por trás também, que você dá um comando, o ChatGPT ele vai te dar o script para você utilizar de alguma forma, né, as linhas de programação. Mas tem agora softwares e inovações que você mostra o que você quer e ele já consegue replicar aquilo de uma maneira útil, né, com usabilidade boa. Então, outro dia, até do meu antigo sócio, Leandro, ele trabalha hoje na Deco, e eles têm uma solução que se chama WebDraw AI, que é nova, ainda está saindo. Mas, cara, ele mostrou um vídeo assim, não sei se você conhece o Trello. O Trello é um software, né, para quem não conhece, de gestão de tarefas e tal. Você tem umas colunas, você tem uns cards, é como se fosse um Kanban digital. E aí, cara, ele pegou uma foto do Trello, botou lá no WebDraw AI, deu o comando, o cara criou o Trello dentro do programa dele. Então, sim, acaba que você cada vez mais vai ter menos necessidade de ter o conhecimento específico, porque a tecnologia te ajuda a chegar numa solução, num desenho, enfim, em novas respostas aí para as necessidades, que obviamente cada um tem uma diferente. Não, a gente já passou também, a gente fez um software uma vez que era de... como se fosse um especialista da área ambiental, que ele era treinado especificamente em diretriz municipal, em NBR, para responder exatamente com base na norma, né? E aí a gente precisava ter diversos desenvolvedores, tinha desenvolvedor de Bangladesh, eu tinha que ficar fazendo reunião com eles de madrugada. Eu acredito que se fosse agora, já seria um pouco mais tranquilo de fazer isso, né? De ter o meu próprio time ali resolvendo, e claro, se
a solução desse certo, a gente começasse a ter os primeiros clientes, a gente fosse montando nosso time de tecnologia. E eu sou um grande entusiasta assim, do que a gente está podendo fazer, né, e os caminhos que a gente vai ter aí pela frente. Boa. Por aí. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter bons caminhos para trilhar pela tecnologia, por isso que é importante estar antenado, né? Assim, se só ficar no passado, não querer, enfim, se atualizar, inovar, fazer diferente, é um assunto sério. E atrelado a isso, só para puxar a sardinha para o tema, né, da sustentabilidade, vale para a sustentabilidade, né? As empresas que continuam com uma visão de que sustentabilidade é só ambiental e que a gente só precisa respeitar a legislação, a regulação vigente, cara, isso não existe mais. Você tem que ter um olhar cada vez mais para esses 3 pilares de grande forma, né? Eu gosto muito de falar do S, do S e do G, porque a gente fala sobre o meio ambiente, mas não só do respeito à regulação, mas como você está impactando biodiversidade, como é que estão suas emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente fala do social, não é só mais, beleza, eu pago aqui o que a CLT pede, mas é como é que você trata, como é que você cria ambientes inclusivos, como é que você dá além do que a legislação pede. E só para dar 2 exemplos no S, que você pode fazer além para as empresas, licença paternidade. Cara, assim, é tão desigual a licença maternidade da licença paternidade que é super importante na minha visão. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses agora, que você tenha essa mudança, sabe? De ter uma licença paternidade maior para os pais, obviamente. E o outro ponto que eu ia falar, do salário digno. Porque quando a gente fala de salário mínimo, nem sempre, dependendo de onde você estiver, esse salário mínimo vai ser suficiente para suprir as necessidades daquela população. Então, se você consegue, como empresa, e dando esses passinhos acima nesses degraus, eu acho que você está num caminho mais legal. E para fechar, só para falar de governança, né, quando a gente fala de integridade, de ética, é ser transparente com os seus dados, com as suas informações, é você, enfim, não fugir um pouco daquelas boas práticas, né? Ter controles internos bem estruturados, e tudo isso vai ajudando você a ter uma empresa que, consequentemente, vai ter muito mais facilidade para prosperar, para ter resultados positivos financeiros. Porque eu não gosto de falar só de sustentabilidade, como o que o pessoal gosta de falar, né? Abraçador de árvore, só proteção do meio ambiente, que é super importante. Mas eu gosto de falar como resultado financeiro, da gente olhar para a sustentabilidade, quando você faz algumas dessas mudanças que a gente já falou, que vai falar, você tem redução de custo, você tem melhoria operacional, você tem melhor eficiência, você tem funcionários mais felizes com o que eles estão fazendo, e com isso você, consequentemente, tem uma empresa que prospera mais. Sim, aí falando em empresas que prosperam, mas pegando agora um pouco do outro lado, o que você tem visto dos maiores obstáculos assim que as empresas estão tendo, as empresas que estão iniciando, tentando criar novas soluções ligadas à área de sustentabilidade, que barreiras que elas estão mais encontrando assim? Bom, se você cria uma nova solução para a área de sustentabilidade de uma maneira geral, a primeira barreira eu acho que é a comercial. Você tem entrado em grandes empresas, em associações, em organizações que vão, enfim, comprar o teu produto. Nem sempre é fácil. Muitas vezes a pessoa que está pensando na solução, ele tem a expertise técnica, né? Então ele sabe fazer a coisa, mas vender ele tem dificuldade. E daí vem a importância que eu falei da criação do conteúdo, porque se ele tem a capacidade técnica, muitas vezes ele tem a capacidade de criar bons conteúdos sobre aquele assunto que ele está fazendo, e isso pode ser um braço comercial dele, sem a necessidade de ativamente ele buscar novos clientes. Mas essa eu acho que é uma barreira. Eu acho que tem a barreira que não tem como não falar dela, né? Muitas empresas, muitos gestores ainda têm uma visão retrógrada do assunto. Então, olha para a sustentabilidade como custo e não como investimento. E aí, se você tem uma solução que vai custar alguma coisa para ele, sem você ter uma contrapartida rápida, essa é uma discussão que vem muito. Quando é que vai ser meu payback? É menor do que 1 ano? É menor do que 1 ano e 6 meses, por exemplo? Se não for, você pode ter uma barreira grande. Então, vale muito a pena para quem está empreendendo com sustentabilidade ter esse olhar de qual entrega ele faz. E só para trazer de novo o exemplo da T&D sustentável, assim, o modelo de negócio dos caras é muito legal. Porque eles falam assim, você não precisa me pagar R$1. Eu vou entrar aí, vou fazer a tua conta de água baixar e você vai me pagar um percentual desse valor que você está economizando. Aí fica muito fácil, ele quebra uma barreira de objeção muito grande. E aí eu acho que talvez a dica legal para a gente pensar como gestor, né, pensar no negócio cara, qual é o valor que a tua solução gera para o teu cliente? Se esse valor for imediato, você vai ter muito mais aceitação. Se ele for um valor que você vai ter, sei lá, o payback daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, talvez você tenha uma barreira maior. Então, você tem que entender isso também para, enfim, pensar no modelo de negócios como um todo. Só para fazer um parênteses, quando eu falei da Clara, fazendo uma rápida
volta para ela, sim, o grande problema foi o modelo de negócios. A gente não pensou direito como é que funcionaria pagamento, cliente, não sei o quê. A gente criou uma solução que para a gente era muito legal, que funcionava muito, a gente estava apaixonada por ela, mas ao não olhar para os valores que estavam envolvidos, como é que os clientes pagariam, que valor ele tirava daquilo, a coisa acabou perdendo tração e força. Então, acho que isso vale para qualquer novo empreendimento, qualquer negócio relacionado à sustentabilidade ou não. E ter essa mentalidade de saber onde perseverar e não ficar com aquele ego de tipo, eu criei, tem que dar certo. Não, se você criou e já viu um outro braço que pode dar mais certo, larga a anterior, vai, né, pivota, porque quando a gente empreende é assim, né? Eu lembro quando a gente começou o Ambiental Pro lá em 2019, era tipo um curso, né, só um cursinho de ArcGIS, era tipo, eu trabalho com isso o dia inteiro, vou dar umas aulas aqui, e aí começou dando certo, e aí meio que você se torna uma empresa educacional, depois a gente criou esse braço de consultoria, e não ficar simplesmente, tá dando certo, vou ficar repetindo a mesma coisa, né? Mas ter esse olhar e deixar o ego de lado, tipo, cara, se não deu certo um negócio que era a menina dos seus olhos, coisa que você super acreditava, tipo, bola pra frente, né? Às vezes o próprio colaborador seu tem uma outra ideia e você fica assim, não, mas a minha ideia aqui inicial foi o que eu sempre planejei, é o meu sonho de vida. Então a gente tem que, às vezes, deixar um pouquinho o ego de lado, né? Como é que você vê isso na mentalidade empreendedora, assim? Talvez seja um dos grandes desafios, né? Porque quando você começa, você acredita na ideia normalmente, e se você acredita, você vai perseverando. E existe uma linha tênue entre o que é você ser resiliente, o que é você perseverar e o que é você não desistir de jeito nenhum, ser cabeça dura e tá perdendo grana, tá perdendo, enfim, oportunidades. Então, no fim do dia, eu acho que talvez a dica que eu dei assim, nessa situação é tente entender se a luz no final do túnel está perto ou está longe, né? Você consegue ter sinais com isso em relação a feedback de cliente, em relação ao uso do teu produto, em relação a qual possibilidade ele tem. Então, voltando para a Clara, a gente perdeu um caminhão de dinheiro lá, porque a gente demorou a entender que não estava dando certo, e eu acho que talvez a palavra-chave aqui, ou o termo-chave, seja custo afundado. Tem uma hora, cara, que você está com um custo afundado que é grande, você fala, não, eu preciso continuar. Mas às vezes você tem que aceitar que, cara, você já perdeu aquilo e se você continuar, você vai perder muito mais. E isso, assim, não é muito mais só de dinheiro, não. Porque às vezes você pode estar com um custo baixo, mas é do teu tempo, é da tua energia, de outras coisas que você poderia criar. Então, acho que nesse universo também de inovação, é muito importante você ter esse olhar do que vale a pena perseguir, do que não vale, e talvez as duas dicas para dar só mais coisas concretas comece sempre com MVP, né, mínimo produto viável, não tenta fazer uma coisa gigantesca que vai te demorar 6 meses para você criar ou 1 ano para você ter o produto pronto no final, faz uma coisa mais rápida, e feedback de cliente. Os clientes estão dispostos a pagar, então eles estão pagando mesmo para você, e não é só estou disposto a pagar numa pesquisa. Ele está botando o cartãozinho de crédito dele lá, ou o dinheiro mesmo? Porque se não tiver, você tem que começar a se questionar. Isso é uma discussão muito boa, porque eu já até troquei essa ideia com um amigo meu que começou a empreender e pensava muito em escala, e meu produto a gente vai atingir os bairros ali da Zona Sul. E aí eu falo assim, cara, tu tá pensando no negócio já falava em influenciador. Não, mas por que tu tem que vender os primeiros? Vende pra tua tia, pro teu avô, vende pros amigos, pros pais dos teus amigos, já vai colhendo feedback. Aí ele pensava muito nessa questão de escala e não pensava nessas primeiras vendas. E não dá para ter empresa se não tem dinheiro entrando. Tem que dar algum jeito de fazer as primeiras vendas, colher esse feedback, ter um valor, né? A não ser que você tenha já um investimento muito grande, conseguir um fomento que vai te dar tempo para pensar, assim, mas o ideal é que você já faça as primeiras vendas, porque é isso que você falou, né? Se você fizer uma pesquisa, você toparia comprar uma composteira em casa? Você fala, não toparia. Depois você vai testar e você vai ver que o negócio às vezes tem que deixar o resíduo na geladeira. Você fala, isso aí eu não quero não vou comprar não. Então tem que ter essa, né, pegar realmente as pessoas utilizando, né? Isso é super importante, né? É essencial, assim. Querer pagar por uma coisa é 100% diferente de pagar por uma coisa. Então, foi bem o que você falou. Assim, não pensa lá na frente, pensa aqui no curtinho. E é uma história muito legal a sua, que assim, começou com um curso só. O curso deu certo, dá para fazer um segundo? Faz o segundo. Pô, deu tão certo que agora você é uma empresa educacional? Você vai crescendo. Mas se você só pensa lá no grandão, lá na frente, e não faz as coisas direito aqui no começo, você vai ter um caminho difícil e uma chance de
ter problemas muito maior. E não ficar apaixonado pelo que você criou, né? Por exemplo, falou, se, por exemplo, a gente começa a pegar projeto e a gente começa a ficar muito forte no setor público, por exemplo, em licitação, e se começar o faturamento vir mais e a gente está conseguindo ajudar mais nesse outro setor, a gente não teria problema em desacelerar ou ter outras pessoas tocando o braço educacional e a gente dar a nossa prioridade para outra área, né? Porque o objetivo é que a gente prospere, que as pessoas que estão com a gente na empresa prosperem também, que os nossos clientes também estejam vendo o resultado ali, né? É uma coisa que eu falo, assim, qualidade, né? Qualidade, a pessoa fala, meu diferencial é qualidade. Pô, qualidade é obrigação, né? Não fala que o diferencial é a qualidade. Então, o objetivo é que a gente realmente esteja mantendo o nosso padrão, trazendo resultado para os clientes e que, tipo, todos os nossos colaboradores estejam, tipo, muito animados, tipo, sangue no olho mesmo de ver a empresa crescer, assim. É legal de empreender, eu gosto muito de empreender, porque você tem o pessoal que está com você, assim, que está, tipo, muito motivado, né? Eu não sei, a sua empresa já tem quanto tempo? O Sustentabilidade Agora existe desde 2021, a Luz era desde 2008, né? E aí eu fiz essa transição aí mais para agora, né? Mais recente, mas desde 2021 Sustentabilidade Agora existe. E você desde novo já pensava em empreender? Não, assim, eu acho que eu nunca tive muito essa visão, mas ao mesmo tempo eu acho que foram os acontecimentos, né? Eu sempre fui muito flexível para o que acontecesse na minha carreira, eu experimentando. E aí foi isso, assim, eu sempre me envolvi muito na faculdade, em todos os projetos possíveis que apareciam. Então, empresa júnior, iniciação científica, mentoria, cara, qualquer projeto que tinha, eu me envolvia. E talvez o que tenha sido mais legal tenha sido da empresa júnior, que acabou me levando, né, por conta dos contatos que eu fiz como presidente na época, para a Luz. E aí, na Luz, eu acho que as coisas sempre foram acontecendo de uma maneira muito orgânica, muito natural, né? Então, assim, eu não imaginava que eu seria um empreendedor necessariamente, mas quando eu estava na Luz, aí fui convidado para ser sócio. E aí a gente começou a criar startup, né, alguma coisa mais voltada para tecnologia, de e-commerce, venda de planilhas. Eu não cheguei a comentar, mas eu assumi a cadeira assim, de desenvolvimento das metodologias mesmo. Eu era o diretor de produtos, tocava as equipes de desenvolvimento, as equipes de suporte. E aí, cara, a coisa foi acontecendo e hoje em dia eu não me imagino em qualquer posição que não seja como empreendedor, né? Então, por sorte, por felicidade, sei lá, por competência também, né? O Sustentabilidade Agora tem funcionado muito bem e eu não me imagino assim, se um dia o Sustentabilidade Agora acabar, eu acho que eu vou inventar uma outra coisa para fazer ligada ao empreendedorismo como um todo. Não, mas eu me identifico muito também, porque tipo, meus pais são funcionários públicos, né? Os dois. E então sempre teve essa mentalidade, tipo, de aversão ao risco, né? Não, tem que passar no concurso público, vai trabalhar numa empresa de CLT certinho. Então tudo bem também, cada pessoa tem, né, o seu sonho, que te deixa feliz, e tem pessoas que já nascem com essa mentalidade de empreendedorismo, mas eu não nasci também. Eu acho que foi isso. Eu lembro que o meu sócio falava, não, eu sei do poder da internet, de capilaridade, assim, de conteúdo, e aí ele falou, mas vamos dar treinamento de quê? Aí na época a gente viajava muito, né? Eu morei tipo na Austrália, eu já trabalhei na Tailândia, em Londres. Eu entendo muito tipo de milha, a gente pode dar treinamento de mochilão, de milha. Ele falou, pode ser. E ele dava treinamento tipo dava aula de física pra galera no ensino médio. Ele falou, eu posso dar treinamento também pra galera que tá prestando o Enem. E a gente meio que conversava sobre isso. Eu falei, tem um software que eu trabalho na consultoria ambiental, que é o ArcGIS, que eu mexo o dia inteiro mesmo. Eu chego lá 9 da manhã, eu fico até 6 da tarde, o dia inteiro fazendo os mapas lá. Eu acho que dá para ensinar. É um negócio que eu vivo no meu dia a dia, muito mais até do que milha, que eu viajei lá há 1 ano. Isso aqui eu estou fazendo já há 3 anos e eu vejo todo dia fazendo isso. Eu acho que eu não sei tudo do software, acho que ninguém sabe, né? Às vezes quando a gente começa a empreender, a gente às vezes fica um pouco dessa síndrome do impostor também, né? Pô, mas será que vai dar certo? Será que eu sei muito bem disso? Até eu falo, né? A universidade, às vezes o aluno, às vezes engenharia, o cara às vezes fica 8 anos na faculdade para sair inseguro, né? Eu não sei se eu sou bom, eu não sei se, vou pegar um projeto, não dá, porque às vezes a coisa é muito desconectada, né? O que você vê na faculdade, do mercado de trabalho. Como é que você vê isso, especificamente no setor, na área de sustentabilidade mesmo? A síndrome do impostor é real, mas a gente tem que tomar cuidado também para não ir para outra síndrome, né? De que você achar que você realmente sabe tudo cara, não é assim. Mas eu acho que é sempre um equilíbrio. E no final das contas, eu acredito muito em 2 pontos, talvez, assim. Eu acho que de um lado é você pensar
E aí, para isso, você precisa conhecer. Então, você vai estudar. Quanto mais você estuda, você percebe a infinidade das coisas e o quanto você não sabe, gera a síndrome do impostor. Mas se você estuda bastante, você vai perceber coisas que vão ser úteis para outras pessoas. Né? Foi o que você falou. Quando você estava estudando lá o sistema que você utilizava o dia inteiro, você vai percebendo, cara, se eu ensinar isso para alguém, vai ser útil para quem usa esse sistema. Eu acho que para sustentabilidade é a mesma coisa. Talvez uma dica para sustentabilidade, ainda nesse ponto do estudo, de você se aprofundar, é você entender qual caminho você quer. Porque a sustentabilidade também é muito ampla. Você tem, cara, se a gente falar só de ESG, são 3. Mas se você subdividir o ESG pelos critérios da PR 2030, você tem 42 frentes. Em cada uma dessas frentes, você tem coisas mais específicas ou menos específicas. Então, entender qual é o teu caminho. Mas, assim, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, você vai ter um pouco dessa síndrome do impostor, mas aí eu volto para o ponto que eu já falei antes. Se você está gerando valor para os outros, se você sabe o que gera valor para os outros, fala sobre isso. E aí, eu acho que do outro lado é ter um pouco de análise crítica mesmo. Se você está criando conteúdo que você acha que é super relevante, mas ninguém acha, cara, é um feedback do mercado. Se você está recebendo retorno positivo, cara, continua fazendo, vai fazendo mais. E aí, só trazendo para o meu caso específico, para mim é isso. Eu comecei a usar o LinkedIn, né, há mais ou menos 1 ano. E aí, eu comecei lá, eu fiz um primeiro post, aí fiz um segundo. Eu já usava há trocentos anos, mas eu nunca usei de verdade, né? Eu só tinha a conta. Usar, assim, de maneira consistente para criar conteúdo no LinkedIn tem 1 ano. E aí, eu comecei beleza, vou criar conteúdo aqui, deixa eu ver o que eu vou criar. Aí, comecei a falar sobre, sei lá, alguns posts que eu achava interessantes, que eu já tinha escrito, e aí falava sobre ele. Aí deu água. Aí fiz um outro que era sobre um report que eu li sobre macro tendências, deu água, assim. Deu like só das pessoas mais conhecidas e tal. Cara, mas chegou uma hora que eu fiz um que era genuinamente sobre o que eu gostava de fazer, que era falar sobre metodologias, e aí eu fiz com um esquema visual que eu achava bonito, que eu me espelhei num outro cara, né, criador do LinkedIn, e aí deu muito certo. Meio que viralizou, assim. Não é viralizou, mas, cara, ao invés de ser 10 pessoas me dando like, foram 300. Eu falei, não, cara, que legal, isso aqui parece que deu certo. E aí, a partir do momento que eu tive esse feedback, eu passei a replicar mais esse tipo de prática de forma mais contínua, né? E aí foi dando muito certo. E aí foi isso, assim, se eu só continuasse falando sobre as mesmas coisas, que talvez não gerasse tanto interesse, eu estaria num patamar muito diferente do que eu estou hoje. Então, acho que essa coisa de gerar valor e saber escutar o feedback é o melhor caminho para quem quer criar conteúdo ou criar novos produtos também, né? Porque isso vale para produtos ou serviços que você cria. Não, e complementando, eu vi uma palestra do Primo Rico que ele estava falando, muito das pessoas, dos produtores de conteúdo, às vezes querem reinventar a roda, né? Inventar um conteúdo completamente novo. Ele falou, cara, o que eu fazia? Eu entrava no YouTube, por exemplo, pegava os vídeos, né, ali do mercado financeiro que estavam mais em alta e eu trazia meio que o meu olhar. Eu deixava o vídeo mais completo, com a minha visão, dando as minhas dicas do que eu passei no meu dia a dia e, consequentemente, dava certo, funcionava, porque eu estava melhorando coisas que já estavam, que o público gostava muito, né? Então, dá o seu olhar, né, para esse tipo de conteúdo, assim. Por exemplo, uma coisa que eu fiz foi lá em 2019, bem no comecinho, assim, e aí tava tendo as queimadas na Amazônia, aí tava tendo, diretor do INPE demitido, e aí muita polêmica, e eu falei, cara, em vez de você ficar só vendo a notícia, faz o seguinte, entra nesse site do Sentinel Hub, da Agência Europeia, você pode fazer aqui um filtro de infravermelho, você consegue ver as queimadas quase que em tempo real, e aí eu fui mostrando assim, que o negócio tipo bombou mesmo, porque era um negócio que estava super em alta e acabei trazendo uma linguagem. Eu estava falando de espectroscopia, que é uma área, densa, né, tecnicamente, assim. Só que trazendo um viés, assim, qualquer pessoa consegue entrar nesse site, fazer aqui, em vez de você enxergar aqui na cor visível, você vê no infravermelho, que você vai ver muito mais. E aí foi legal que teve até um policial ambiental da Serra Gaúcha que ele veio falar, pô, Henrique, o seu objetivo não era só mostrar essa parte de espectroscopia e tal, mas você, indiretamente ou diretamente, acabou melhorando o policiamento ambiental aqui na Serra Gaúcha, que antes eu ficava olhando imagem no Google Earth, quando eu ia fazer a autuação não tinha mais nada, porque eu nem sabia de quando que era aquela imagem exatamente do Google Earth. Agora eu consigo enxergar muito mais do que eu via no Google Earth, com uma data muito mais recente. Então é bem legal, né? Quando você faz um conteúdo que realmente, de fato, ajuda assim, as pessoas, né? E isso é muito legal, né, cara? O retorno assim, das pessoas, quando você de fato está criando conteúdo genuíno, cara, é muito, muito legal. Assim. E é isso, eu já tive
muitos retornos de pessoas diferentes, de áreas diferentes, falando, não, cara, teu conteúdo ajuda muito, peguei aqui, estou aplicando na minha empresa, peguei a tua metodologia, porque eu abro mesmo a metodologia que eu uso em projeto, eu não tenho essa coisa de concorrência, não vou abrir não, eu falo como eu faço mesmo. E aí, cara, a pessoa usa na consultoria dela e tudo mais, e tudo isso eu acho que vai reforçando o que você está fazendo. De forma genuína, gerando valor, ouvindo o que as pessoas têm para te falar, cara, a coisa só tem a... Aí até teu concorrente está usando as planilhas. Usam, pô. Assim, na verdade, assim, e eu não vejo como concorrente, né, de maneira geral, mas acaba sendo se a gente fosse ter um olhar de, eu presto consultoria de uma coisa e aí ele também presta. E aí ele compra a minha planilha para fazer a consultoria dele. E tá tudo bem, cara. Assim, no fim do dia, eu acredito muito que existe mercado para todo mundo. Assim, eu não tenho essa coisa de, não, o mercado tem que ser fechado, vou me esconder aqui, não vou falar. Eu acho, pelo contrário, eu acho que a gente vive num mundo que é cada vez mais aberto, cada vez mais colaborativo. E eu acho que dentro do que a gente faz, a gente tem que ter a inteligência de entender como você consegue agregar, seja na consultoria, seja no produto digital, né? Seja no curso, e por aí vai. E aí acaba que, assim, eu olho muito pouco, né? Existe um outro criador que é super parceiro, que é o Marcos Pinheiro e tal, e aí eu já fui sócio dele, hoje ele tem uma consultoria também de ESG, e, cara, a gente troca muito, sabe? E no fim do dia é isso, assim, na minha visão, quanto mais você troca com as pessoas que estão ao teu redor, melhor vai ser o teu produto, o produto da pessoa, o serviço, né? E você tem uma tendência maior a conseguir entregar mais, a ser mais reconhecido por isso. Enfim, eu não tenho muito essa coisa de vou ficar cheio de dedo aqui com o que eu vou falar ou deixar de falar em relação ao conteúdo, acho que não ajuda em nada. Mas é minha visão. Não, eu concordo, porque uma coisa que eu sempre falo é quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, às vezes um concorrente não vai comprar de mim, um cliente não vai comprar de mim, vai comprar do meu concorrente, só que a gente está elevando ali, no meu caso, né, geotecnologia, no seu sustentabilidade, a gente está trazendo mais informação, deixando as pessoas mais conscientes e a gente está elevando o mercado, né, melhorando a qualidade. Eu sei que meu concorrente, quando posta alguma coisa muito boa assim, está melhorando o nível do conteúdo, né? E está melhorando o poder da consciência. Mais pessoas estão sabendo daquilo, né? E eu não vou falar que isso vale para todos os mercados, mas especificamente para a sustentabilidade, por exemplo, se cada vez mais pessoas conscientizarem gestores, colaboradores, CEOs de empresas, cara, melhor. Porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Só para falar de uma estatística aqui, né, eu gosto pra caramba de pesquisa, e saiu agora recentemente, né, eu acho que foi o 8º relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030. E basicamente ele traz, né, como a gente está em relação à evolução das 169 metas que correspondem aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vieram lá do Acordo de Paris, né, de 2015, por aí vai, da Agenda 2030. Só para te falar, para quem não conhece os ODS, vale a pena conhecer. Dessas 169 metas que compõem, são X metas, né, para cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem, eu vou chutar porque eu não lembro os números exatos agora, mas 23% dessas metas em retrocesso, 30 e poucos por cento dessas metas estagnadas, outros 30 e poucos por cento com problemas. Assim, você tem em nível satisfatório só 8% aproximadamente. Então, assim, ainda tem muito mato para desmatar, ainda tem muita coisa para a gente fazer, ainda tem muita empresa que não está olhando para nada. Então, assim, quanto mais a gente conscientizar, quanto mais esse mercado de maneira estruturada crescer, a minha visão, melhor. E onde que a gente pode acompanhar as metas? Assim, das 2 ODS? Anualmente, né, esse grupo, né, de trabalho, eles criam esse relatório, saiu esse tem, sei lá, menos de um mês, ele é bem recente, que é o 8º relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030. Então é um relatório que você consegue ver todas as metas, todos os objetivos, cada um deles detalhadamente, é bem legal. Existem outras formas de você acompanhar, né? Tem o próprio site da ONU, né? Enfim, sobre os ODS, lá você também consegue acompanhar. Eles também fizeram um relatório há não muito tempo, eu acho que também tem uma periodicidade anual, e a ideia é essa, eu acho que tem alguns caminhos para você acompanhar, isso falando de ODS, né? Mas você tem, cara, inúmeras pesquisas legais, você está... Uma que eu acho que é bacana, assim, para quem está acompanhando, que é o Panorama ESG, que foi feita pela Anshan em parceria com a Humanizadas, mas existem muitas pesquisas para diferentes fins, né? Tem uma das palestras que eu faço, que eu trago justamente várias pesquisas mostrando a visão das empresas sobre sustentabilidade
e depois eu mostro alguns dados da realidade prática do universo sobre sustentabilidade, né? E quando a gente olha para isso, a gente vê uma lacuna gigante entre o discurso das empresas e a prática, né, do que elas estão fazendo de fato. Então, olhar para esses dados eu acho que é muito legal, é super interessante e faz muito sentido. Boa. E você falou da visão das empresas, eu queria falar um pouco dessa nova, da juventude que a gente está tendo agora. O que você tem falado com muitos jovens, o pessoal assim, que nasceu depois dos anos 2000, como é que está essa galera assim, em relação à visão de sustentabilidade? O que tem sido passado, por exemplo, nas escolas? Eu converso pouco, eu já tive mais contato com o pessoal nas universidades de maneira geral. Eu sinto que tem uma evolução, né? Tem tido, acho que, um crescimento nessa preocupação como um todo, e essa preocupação, eu acho que ela vem enfim, do estado do mundo, né? A gente tem alguns casos legais, né? Internacionalmente, a Greta Thunberg, né? Que fez o movimento das sextas-feiras, e você tem alguns casos que são bem legais nesse sentido, mas eu confesso que eu não tenho tanta conversa assim com pessoas mais jovens. Acabo conversando com muita gente que já está no mercado de alguma forma ou de outra. Uhum. Não é porque eu pergunto porque eu tenho um irmão pequeno, assim, aí eu fico... Qual a abordagem? O que ele tá vendo? Até uma coisa curiosa de eu perguntar para ele, fazer algumas perguntas relacionadas mais a meio ambiente, que eu nunca troquei muita ideia com ele sobre isso. É importante, e eu acho que no final do dia, o que eu traria de essencial nessa ideia de pessoas mais jovens, enfim, você que tem um filho, uma filha, é olhar para os hábitos, né? E talvez o hábito que seja mais importante em relação à sustentabilidade seja o consumo. Então, o quanto você está consumindo, o que você está consumindo. Então, você está consumindo de empresas legais? Você está consumindo coisas que são essenciais para você? Ou você está consumindo só supérfluos que, enfim, não ajudam em muita coisa? Eu acho que essa visão de como você leva a sustentabilidade para o dia a dia da tua casa, né, do que você está fazendo, eu acho que talvez seja o caminho para abordar com essa população mais jovem, com quem é novinho, e ainda vai ter um longo caminho pela frente. Não, interessante, boa. Já deu algumas ideias, algumas conversas que a gente pode ter e algumas observações, né, que dá para fazer. E aí agora a gente já entrando na fase final, entrar num tema que é um pouco mais polêmico, assim, que é a questão, por exemplo, tem muita notícia saindo dos investimentos que estão diminuindo, né, na área de ESG. Como é que você está vendo isso? A questão tem, né, o CEO da BlackRock, né, deu umas opiniões aí polêmicas também. Vamos lá, para contextualizar, a gente tem, acho que, 2 movimentos muito grandes internacionais que são importantes da gente estar de olho. Acho que, de um lado, a gente tem uma série de regulações europeias aparecendo, e eu vejo como um movimento muito positivo da Europa. Tem seus pontos, né, positivos, negativos, enfim, mas eu acho que traz para o mundo uma necessidade regulatória importante, e a gente tem um movimento nos Estados Unidos, especificamente, anti-ESG, muito forte. E aí vem de uma questão muito política, eles são muito polarizados entre democratas e republicanos, e aí você tem uma ligada à diversidade também, né? Mas ligada a tudo. E assim, você tem muitos problemas lá, eles estão agora com a parte de eleições, né? Tem Trump contra Kamala, enfim, você tem uma polaridade grande, lá é bem polarizado, e você tem esse movimento anti-ESG surgindo. Em relação ao Larry Fink, só para quem não conhece, ele é o CEO da BlackRock, que é uma das maiores ou a maior investidora do mundo, né? Tem mais de, sei lá, 3 trilhões de dólares em ativos sob investimento, acho que até mais, eu acho que eu botei para baixo. Mas, enfim, tem muita grana, e em 2020 ele faz uma carta anual, né? Em 2020 ele fez uma carta anual falando sobre ESG, e foi aí que o termo ESG se popularizou mesmo, que ele é de 2004, né? De um relatório da ONU que se chama Who Cares Wins, né? Quem se importa vence, mas em 2020 o Larry Fink, com essa carta falando sobre ESG, começou a popularizar mais o termo para o mercado financeiro. E aí você viu, ao longo desses últimos anos, um crescimento de investimentos em ESG, só que aí o que gera talvez de problema, e é uma visão que tem que ser muito crítica, é que quando a gente fala de investimentos ESG, investimentos sustentáveis como um todo, normalmente são investimentos de médio, longo prazo, mas até para longo prazo. E se você tem investidores que têm um pensamento muito curto-prazista, vai ter problema, vai ter divergência. E aí você vai ter, obviamente, uma expectativa frustrada que talvez nem devesse existir logo no começo, né? Então, eu acho que, em relação à redução de investimento, eu acho que tem a ver com isso, de uma pouca visão de longo prazo que a gente precisa ter no mundo. A gente não vai conseguir melhorar
ou chegar, né, no que a gente tem de meta da Agenda 2030, se a gente não olhar para os investimentos e para a forma como a gente toca as nossas empresas de maneira diferente. Essa é a minha visão, pelo menos. E aí você tem esse movimento anti-ESG que vem nessa carreira, e aí recentemente, em 2024, acho que foi nesse ano, no ano passado, eu acho que ele já tinha feito um pronunciamento mais ligado, ele foi parando de usar o termo ESG e começou a usar o termo transição para uma economia de baixo carbono, começou a mudar um pouquinho o termo que ele estava usando, mas na minha visão, muito mais por uma pressão política, talvez dos investidores deles também, enfim, do contexto que ele vive, do que, de fato, uma descrença em práticas ESG, em práticas de sustentabilidade. Então, no todo, assim, nessa visão, essa é um pouco do que eu acredito. Assim, não dá para você pensar em sustentabilidade sem falar em longo prazo. Sim, se você falar só em curto prazo, tem investimento que não se paga, de fato, em 6 meses, em 1 ano. E aí, se você for colocar, se eu colocar aqui na indústria de petróleo, que já existe e faz mais sentido para mim, eu vou ganhar percentualmente mais, realmente, a gente não tem como nem conversar. Mas, no todo, para mim, o movimento de levar práticas de sustentabilidade para as empresas é um movimento que não tem volta. A gente vive num mundo onde as mudanças climáticas, os problemas que estão acontecendo, estão ficando cada vez mais graves e frequentes. Se a gente não olhar para isso com um viés científico, baseado em dados, e, obviamente, abordando toda a comunidade como um todo, e aí eu falo governo, terceiro setor, empresas, enfim, cara, todo mundo precisa se envolver nisso para a coisa funcionar e avançar de maneira, enfim, objetivamente positiva, porque assim, a gente tem um desafio muito grande ambiental, social, enfim, para ultrapassar, e a gente só vai fazer isso se tiver um envolvimento do mercado financeiro, das empresas, enfim, elas precisam mudar a forma como, de maneira geral, o negócio está sendo feito. Tem muita gente querendo realmente fazer isso da forma correta, né? A gente vê que tem muitas empresas também que estão... Teve um problema grande agora da questão do crédito de carbono, né? A operação gigantesca do Ministério Público. Isso acho que daria outro podcast, né? Só para falar disso. Do documento, se for ler o documento, é uma bíblia, né? De uma operação tipo, muito grande, muito detalhada. Assim. Você acha que isso, por exemplo, a questão de rastreabilidade, de não saber para onde as coisas estão indo, você acha que isso tem um pouco a ver também com essa descrença? Cara, essa é uma das grandes tendências de discussões do universo, né, do ESG, das práticas de sustentabilidade, que é rastreamento da cadeia de valor em vários sentidos, né? Isso vale para direitos humanos, quando a gente fala da indústria da moda, em diversas outras indústrias. Isso vale para rastrear se o crédito de carbono, de fato, é um crédito que tem autenticidade, né, que tem integridade ou não. Cara, como em qualquer mercado, quando a gente fala de coisas novas, inovações, enfim, a gente vai ter a empresa que é pilantra, vai ter o cara que é pilantra que vai tentar ganhar vantagem não fazendo da maneira correta, e você vai ter as empresas sérias. Cada vez mais, eu acredito que o mercado como um todo ele vai caminhando para que você consiga diferenciar essas pessoas, seja por investigação, seja por denúncia, seja porque dificilmente uma empresa que de fato é fraudulenta, ela vai se manter em pé por muito tempo. Obviamente que a gente tem, em todos os níveis, desde a pequena empresa até a grande, problemas. Ao mesmo tempo, a gente também tem muitas empresas sérias fazendo um trabalho muito legal. Nesse sentido, talvez o que eu trago assim, de útil, de positivo, pesquise, né, antes de investir numa empresa, pesquise antes de comprar o produto de uma empresa. E se você quer ter padrões que são legais, procure, sei lá, talvez os padrões mais aceitos, que também vão ter problema, tá? Mas eu sou multiplicador B. Então, assim, eu gosto muito da visão de empresa B, né? Do sistema B. Então, você tem o sistema B Brasil, você tem uma série de empresas que são empresas B. Cara, talvez comprar de uma empresa B seja mais legal do que comprar de uma outra. O que seria isso, uma empresa B? Desculpa. O sistema B é uma organização mundial e as empresas B são empresas que têm um olhar, né, dentro do que eles propõem, ambientalmente responsável, socialmente justo e preocupado com a parte financeira. Então, basicamente falando de maneira muito simples e resumida, são empresas sustentáveis, são empresas que buscam ser sustentáveis e têm um padrão para isso. Mas tem a ver com uma certificação específica? Existe uma certificação, que você é uma empresa B certificada, mas você... Enfim, para você ser empresa B, sim, você precisa ser certificada, não tem como você ser uma empresa B sem estar certificada. Isso passa por uma auditoria, né, do sistema B, aí você tem uma pontuação. Se você atingir um estágio mínimo de pontuação, né, que no caso lá, no critério deles é 80, você ganha a certificação. Tem empresas que têm pontuações maiores, pontuações menores, mas eu gosto muito de ver isso pelo viés da
preocupação como um todo, né? Quando você tem empresas que estão fazendo coisas. E aí você não precisa ir só para as certificações, porque muitas vezes, e aí essa é uma crítica para o mercado como um todo, a certificação exclui empresas pequenas e empresas médias, de maneira geral, né? Porque, enfim, você tem um custo para pagar, tem uma questão operacional, às vezes você dificulta. Mas, às vezes, as empresas, mesmo as pequenas, elas podem ter práticas ESG, práticas de sustentabilidade, e se elas tiverem transparência no que elas estão fazendo, pode ser uma forma de você entender que uma empresa é mais legal do que outra. Obviamente, a gente fala muito de favorecer comércio, né, ou as empresas locais como um todo. Então, ao invés de, em detrimento, e aí essa é uma discussão muito grande, em detrimento de você comprar uma roupa que é baratinha, de uma empresa chinesa que tem um e-commerce, você pode comprar de um comércio local, de um brechó, você pode comprar de uma empresa brasileira que tenha, talvez, alguma certificação ou alguma prática voltada para a sustentabilidade. Então, isso tudo são formas de você analisar. Eu volto, porque a gente falou agora há pouco, né? A gente tem um poder muito grande nas mãos em relação ao consumo. Quando a gente opta por consumir uma coisa, a gente está decidindo que a gente está dando valor para aquilo. Se é uma peça de roupa que foi feita de maneira duvidosa, né? A gente não pode afirmar se teve trabalho escravo ou não, lá na China ou não, é uma escolha que a gente faz, né? E por ser mais barato, muitas vezes a gente toma essa decisão. E aí eu acho que, talvez para colocar o dedinho na consciência e pensar cada vez mais, né, quais são as coisas que eu posso abrir mão, quais são as coisas que eu não posso abrir mão. Porque a gente também não pode ser só ideológico, né? Só pensar que, não, vamos fazer tudo da melhor maneira possível. Às vezes não dá, às vezes fica muito mais caro do que a pessoa consegue pagar. Enfim, existem diversas restrições aí no meio. Mas sempre que a gente olhar com um olhar mais humano, um olhar mais sustentável para essas empresas, tentar entender de fato se essas empresas são ou não sustentáveis e tomar decisões baseadas nisso, eu acho que a gente está num caminho melhor também. Não, perfeito. Acho que a gente vai fechando com chave de ouro, né, com essa reflexão. Também queria agradecer o nosso patrocinador, Ambiental Pro Consulting, né, que a gente presta serviço de geotecnologia, né, geoprocessamento, sensoriamento remoto, a parte de mapas interativos na web, web maps, e nos possibilita ter esse tipo de troca aqui, falando muito de tecnologia, inovação dentro do setor ambiental. E aí, para a gente fechar, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados, que se você puder dar algum conselho para alguém que queira, agora, como no seu caso especificamente, sustentabilidade, né, alguém queira migrar para a área, começar a trabalhar com sustentabilidade, o que você recomenda estudar, por que caminho seguir? Assim? Legal. Primeiro passo, entender dentro do grande universo da sustentabilidade o que você quer perseguir. No meu caso, eu falo muito sobre metodologias, sobre estratégia, porque foi o meu caminho profissional. Eu acho que para outras pessoas, talvez faça sentido, por exemplo, se especializar em créditos de carbono, numa área sobre diversidade, enfim, ou em qualquer outra área, né? Mas eu acho que o primeiro passo é entender qual caminho você quer trilhar. Não dá para querer aprender tudo ao mesmo tempo, porque você não tem tempo nem dinheiro suficiente para aprender sobre isso. Uma vez que você faça isso, eu acho que o segundo passo é se aprofundar no tema. Como é que você se aprofunda? Trabalhando, se você tiver a possibilidade, né? Então, às vezes, você está dentro de uma organização já trabalhando que tem uma área de responsabilidade social, de sustentabilidade ou que faz alguma coisa. Se você puder se envolver com isso, cara, começa a se envolver com o que te dá tesão, com o que tem propósito para você. Eu acho que a parte prática talvez seja mais importante, mas, obviamente, eu sou um fanzaço, né? Quando a gente fala de aprendizagem ao longo da vida, de ser um eterno aprendiz. Então, faça isso também, né, cara? Estude. Leia posts, leia livros, veja documentários, faça cursos que façam sentido para você. Então, antes de você pensar, vou fazer então um MBA de práticas ESG. Não. Antes de fazer um MBA, faz um mais específico, mais barato, mais rápido. Procure informações de qual MBA faz mais sentido para você, se você realmente quiser fazer, porque isso tudo vai te ajudando a fazer esse trabalho de transição de carreira para o universo da sustentabilidade. E uma coisa que eu sou muito fã, e eu faço muito isso, é nada melhor do que você aprender ensinando. Então, assim, a partir do momento que você começa a ensinar uma coisa para alguém, você tem que aprender 10 vezes melhor para você poder explicar da melhor maneira possível. Então, é uma dica que eu dou também, se você puder, né, você que está olhando a gente agora e quer avançar, cara, começa a escrever sobre o assunto, começa a criar autoridade sobre o assunto, obviamente, mais uma vez, de maneira estruturada, embasada, gerando valor para os outros. Se você estiver inseguro no começo, não tem problema, só não fique inseguro para sempre, né? Vá construindo essa
o conhecimento como um todo, porque isso vai te proporcionar cada vez mais estar mais perto. E aí, até dentro dessa lógica, só para falar mais um pouquinho, né, no LinkedIn, que, poxa, hoje são 20 mil seguidores, por eu escrever no LinkedIn, 2 vezes por semana, às vezes 3, enfim, de maneira consistente, isso abriu muitas portas. Então, se você quer entrar nesse universo, se você tem essa possibilidade de escrever sobre o assunto de uma maneira estruturada, isso também possivelmente pode abrir uma portinha para você lá na frente, seja para trabalhar dentro de uma empresa, seja para talvez construir a sua daqui a pouco, porque você pode criar, né, relacionamentos positivos que te gerem clientes, por exemplo. Não, é fantástico. Bem o link que a gente falou anteriormente, né, de mostrar para o mundo do que você é capaz. Eu gostei muito que você falou também de, às vezes a gente pode aproveitar o nosso background, né, porque trabalhar com sustentabilidade é multidisciplinar, né? E aí eu falo até dos meus casos, a maioria dos meus alunos vem do geoprocessamento, então do sensoriamento remoto. Então tem muita gente que vai para a área de fazer mapeamento de biomassa, para ir para a área de carbono. Então usar o que ele já tem de experiência para conseguir entrar numa área que é tão promissora. É isso. Então, só agradecer, Rafael. Obrigadão pela presença. Foi um prazer. E pode contar com a gente aí para o que precisar, como parceiro, como amigo. Tamo junto. Eu que agradeço, Henrique, para você que está assistindo a gente. Espero que eu tenha agregado. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Deixa seu contato aí, que se alguém quiser conhecer mais sobre você, entrar em contato, se curtiu alguma coisa, já quer aprofundar, vou te mandar uma mensagem, como é que te encontra? Perfeito. A gente tem o site sustentabilidadeagora.com.br. Meu e-mail é rafaelavila@sustentabilidadeagora.com.br. Rafael com F, Ávila, A-V-I-L-A. E se você quiser, talvez uma maneira bem simples de você acompanhar o nosso trabalho, né, no Sustentabilidade Agora, lá no LinkedIn. É só me procurar, Rafael Ávila, que vai ser um prazer me conectar com você e trocar sobre sustentabilidade, práticas ESG, esse mundo, né, de gestão, estratégia e inovação, são setores assim que me encantam, que eu gosto muito de falar por lá. Valeu, vai ser um prazer. Muito bom. Valeu, grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.